E aí, caríssimos, vocês conseguiram realizar aí as sugestões de atividades aí dentro dos 5 minutinhos? Como é que foi a vivência de vocês? Quero ver registro, hein? Tô cobrando registro porque eu quero estar juntinho de vocês, verificando aí junto a vocês como foi a experiência, tá? Lembrando que essa é uma aula completa, então tem vivência maior no final aí dessa nossa temática que o professor que tá aí comigo, né, trabalhando, o professor, a professora, vai compartilhar com vocês, vai direcionar vocês logo, logo, tá bom? Isso aí. Então, bora revisar o que a gente conversou nessa aula? Claro que a gente falou sobre o que, Profires? Dá uma olhada no slide. Nós falamos aí sobre lutas na aula 6, não é isso? Nós falamos sobre manifestações culturais das lutas. E aí, olha só, eu vou até sinalizar aqui para vocês, a gente viu que na educação física a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com cultura corporal de movimento, a gente trabalha com manifestações corporais. E dentro dessas manifestações corporais, a gente trabalha aí o conhecimento com as possibilidades do nosso corpo. O que o nosso corpo pode fazer? Nosso corpo pode fazer muita coisa, né? Ele pode jogar, ele pode realizar esportes, pode dançar, pode fazer a prática das ginásticas, né? Nosso corpo é muito inteligente. E aí, dentro dessas vivências, dessas manifestações corporais, a gente também pode fazer o quê? Pode lutar. E aí, nessas lutas, a gente então tem as lutas corporais. Exatamente, as lutas corporais. A gente viu que dentro do contexto do surgimento das lutas, elas vêm aí com vários significados, né? Ela vem por conta de uma sobrevivência, você já deve ter ouvido, né, falar, eu lutei tanto na vida para poder sobreviver, né? Por um amor, também. Por disputa de terra, pela terra, por entre classes sociais, existe luta? Claro que existe, né? Pessoa que está em vulnerabilidade, tentando crescer na vida, então existe uma luta todo dia para tentar mudar sua condição financeira. E também, e principalmente, que é o foco da nossa aula, a gente tem a luta como prática esportiva. E aí, nessa luta como prática esportiva, a gente trabalha o que, Profires, nessas práticas aí esportivas? A gente trabalha a imprevisibilidade, a luta, você tem noção de como vai ser, mas você não sabe como que ela acaba, né? Então, você também trabalha muito o foco. Você trabalha muito o que, prof? O que mais que você trabalha? Você trabalha a oposição. Então, eu preciso de um oponente para que aconteça essa luta, para que eu consiga colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi das minhas habilidades, do meu condicionamento treinado por muito tempo, né? À frente aí de um oponente, e eu trabalho ações simultâneas. Então, o meu oponente, ele dá um soco, eu faço uma defesa, ele dá um chute, eu faço uma defesa. Então, tudo isso a gente consegue perceber dentro, né, que parece uma dança, chamado de luta, ok? Dentro disso tudo, a gente percebe que as artes marciais, elas estão aí, né? A arte marcial trabalha o quê? Filosofia de vida, trabalha a disciplina, trabalha a figura do mestre e também trabalha a arte da guerra. E aí o ponto central dessa nossa aula de hoje foi essa diferenciação. A gente compreendeu muito bem aí sobre o que vem a ser luta e o que vem a ser briga. E aí na luta o ponto central é o que, gente? A luta tem regra. Isso. Se tem regra, a gente está falando de luta. Se não tem, se é desorganizado, a gente está falando de briga, ok? Na luta também tem o respeito. Eu respeito quem está ali junto comigo. Afinal de contas, eu preciso dele para eu me qualificar, para eu avançar, para eu melhorar minhas habilidades físicas. Já a briga, ela é desorganizada, ok? A gente falou de desorganização, agora a gente vê dentro das
Lutas, organização. Dentro das brigas, a gente vê a maneira violenta de tentar resolver os conflitos, né? É um puxão de cabelo, é um dedo no olho, é um chute nas partes íntimas, é um puxar um pé, é tentar golpear. A missão do indivíduo, muitas vezes, é tentar exterminar o outro, de alguma forma, né? Matar, né? Aniquilar. Então, quando a gente fala de briga, a gente está falando disso. Não existe ética, não existe respeito, ok? E aí, caríssimos, agora a gente vai rodar a vinheta para a gente fazer a correção dos nossos exercícios, tudo bem? Então, bora lá, roda a vinheta. Recomendo, viu, caríssimos, vocês realizarem dentre os exercícios de força de vocês aí, que vocês já entenderam que força é o nosso vale ouro aí para nossa vida toda. Vocês podem começar trabalhando força através das lutas marciais. Fica aí uma outra dica, tá? Fica aí uma outra dica para vocês, profs e caríssimos estudantes. E aí, o que a gente viu, né, nessa aula de hoje, que agora a gente vai questionar para ver se a gente compreendeu. Vou abrir aqui o slide para a gente observar e ver se a sua resposta bate com a resposta que a Prof. Iris trouxe. Então, vamos lá. Quero vocês aqui comigo no 5, no 4, no 3, no 2, no 1. Em contextos quilombolas e indígenas, o ato de gingar, esquivar ou tocar o oponente ritualisticamente funciona como uma linguagem corporal que reconecta o sujeito ao seu território original e à sua ancestralidade, contrapondo-se à lógica mercantilista dos esportes de espetáculo e à herança colonial que historicamente tentou criminalizar e folclorizar essas práticas. Interessante esse contexto, né, gente? Abre a nossa mente para um campo muito maior, que a luta ela surge aí por contextos sociais interessantes. E aí, o que a questão quer, Prof. Iris? Olha lá. Considerando a inserção das lutas tradicionais na identidade dessas comunidades, o elemento que diferencia substancialmente essas práticas corporais das modalidades de combate ocidentais modernas é... Agora a gente vai descobrir junto. Qual é esse elemento que vai diferenciar aí as práticas corporais das modalidades de combate ocidentais e modernas? Vamos ver as opções. Letra A seria a submissão das técnicas de ataque às regras estritas de federações globais para alcance de status olímpico. Letra B, a indissociabilidade entre o gesto motor, os rituais sagrados, a herança histórico-cultural e a proteção do território. Letra C, a dependência de materiais industriais complexos e espaços padronizados para validação da prática. Letra D, a busca pela anulação do oponente por meio do nocaute com o objetivo central da atividade física. Pegou pesado, né, gente? E letra E, supremacia da preparação física individual isolada sobre os aspectos de convivência comunitária. E aí, caríssimos, letra A, B, C, D ou E? A gente está falando aqui de elemento que vai diferenciar substancialmente as práticas corporais das modalidades de combate ocidentais modernas. A gente falou de ancestralidade, de ritualisticamente, né, como funciona a linguagem corporal. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Então, não tem como separar aí o gesto motor
dos rituais sagrados e da herança histórico-cultural aí e da proteção aí do território, ok? Muito bem. Vamos para a questão de número 2, então? A questão 2 diz o seguinte, acompanha aqui comigo a leitura, hein? Embora os termos sejam frequentemente utilizados de maneira intercambiável, no senso comum, a gênese das artes marciais e das lutas possui distinções epistemológicas claras na educação física. As artes marciais carregam historicamente uma herança vinculada a códigos militares, a doutrinas institucionais e ao manuseio técnico guerreiro de armas ou de defesa dos estados. Então isso aqui, essa parte aqui, ó, gente, a gente tá focando aí nesse contexto de quando surgem aqui as lutas e qual o sentido dela, né? Por outro lado, o conceito contemporâneo da luta abarca uma diversidade maior de expressões lúdicas. Então, se antes era vinculada aos códigos militares, a doutrinas institucionais, ao manuseio técnico guerreiro, agora a gente tem a luta também com expressões lúdicas, a gente também tem passagem de rituais, a gente tem jogos de oposição, a gente tem manifestações culturais. E tudo isso, gente, está enraizado no cotidiano dos povos tradicionais e também dos camponeses. Aí, fizemos toda essa análise geral, vem lá a nossa base de questionamento, né? A prática do maculelê e do uca-uca, no contexto escolar de comunidades tradicionais. Essas manifestações são melhor compreendidas como lutas. Então a gente tem o maculelê e a gente tem o uca-uca. E não estritamente artes marciais. Tem filosofia de vida? Será? Tem disciplina? O que mais que a gente viu lá com relação às artes marciais? A gente viu bastante coisa, né? Agora, por que que não exatamente, não estritamente elas são aí artes marciais? Por quê? Vamos descobrir? Bora lá para as opções. Letra A. Priorizam o adestramento militar. Será que o uca-uca, vocês lembram do uca-uca? O uca-uca a gente está falando de prática corporal, de luta indígena, não é isso? Exatamente. Será que o maculelê está ligado ao adestramento militar? Não, né? Ele diz aqui que é adestramento militar, o nacionalismo estatal e o detrimento da festa. Nada a ver, né, gente? Nada a ver. Muito bem. Letra B. Buscam a eliminação de qualquer herança mística para se adequarem à ciência moderna. Muito pelo contrário, né? Tem herança, tem ancestralidade aí envolvendo. Então, essa a gente também já tira. Letra C. Exigem uniformização rígida e hierarquia de faixas controladas por confederações. Se vocês lembrarem do uca-uca que a gente mencionou lá na aula, no finalzinho da aula, a gente fala de celebrações ritualísticas, não é isso? Tem a ver aí com controle de confederações? De um órgão maior para que aconteça? Não, né? Então a gente também já elimina. Letra D. Fundamenta-se na corporificação de ritos, de ritmos e de dinâmicas comunitárias de sociabilidade. Ritos, mitos, dinâmicas comunitárias e sociabilidade, né? Ou seja, tá ligado ao local ali onde acontece. É isso. É isso, né, gente? Então essa vai ser a nossa resposta correta. E por que não a letra E, prof? Limita-se ao uso de técnicas que são importadas do Oriente para garantir eficácia no combate.
Não, nada a ver, né? Nada a ver. Então, a nossa resposta correta está na letra D. Fundamenta-se na corporificação, ou seja, eu internalizo isso no meu corpo, né, nas minhas práticas, através de ritos, de ritmos, de dinâmicas que acontecem na minha comunidade, que socializam o grupo, ok? Muito bem. Questão de número 3. Agora eu quero todos os meninos lendo junto comigo, os rapazes, os homens, os profs, tá? No 3, no 2, no 1. Nas aulas de educação física voltadas para realidades rurais, ribeirinhas e florestais, o desenvolvimento de habilidades motoras, como o equilíbrio dinâmico, as forças de tração e o empuxo, e a propriocepção corporal, pode ser significativamente potencializado sem o uso de infraestruturas industriais. Os jogos de oposição, baseados em fundamentos de agarre, de finta e esquiva, dialogam diretamente com a eficiência corporal exigida na rotina comunitária de estudantes em realidades rurais, ribeirinhas e florestais, como o manejo de embarcações, o equilíbrio em terrenos irregulares e o trabalho coletivo com a terra. Olha que interessante essa contextualização para a gente chegar no que a gente vai querer, né? Então a gente está falando de jogos de oposição, né? Baseados em fundamentos de agarre, de finta, de esquiva. Então eles conversam muito com a rotina de quem mora em áreas rurais, de quem mora em áreas florestais, de quem tem aí o manejo nas embarcações, né? Você está trabalhando ali algumas capacidades físicas, como força dos membros inferiores, como desequilíbrio, né, nos terrenos irregulares. Então perceba que as capacidades físicas ficam muito evidentes quando você faz essa conexão. Muito bem. E aí, vem aqui o quê? Apropriação dos fundamentos básicos das lutas gera benefícios que extrapolam a dimensão física imediata. Ou seja, o que você aprende ali não vai ser aplicado somente ali quando você estiver no tatame. Então, ela se caracteriza como mediação pedagógica do quê? Então, a Prof. Iris, ela consegue trabalhar com vocês nas aulas, né? Essas dimensões físicas, essas capacidades físicas que a gente aprendeu nas lutas. Onde? Como? Vamos lá. Letra A. Substitui as atividades laborais locais por treinamento desportivo de alto rendimento. Não, né, gente? Não dá para ser isso. Letra B. Foca exclusivamente no desenvolvimento da força muscular isolada de membros superiores. Exclusivamente é uma palavra muito forte. Então, sempre que você vê em alguma avaliação a palavra exclusiva, somente, que delimita só, coloca um grupo muito fechado, você fica com uma pulguinha atrás da orelha, porque nem sempre é essa a questão, tá bom? Letra C. Anula a necessidade de diálogos interculturais ao priorizar a técnica anatômica pura. Então, eu não vou levar em conta a cultura que tem? Claro que não, né, gente? Letra D. Induz o discente, no caso eu, a professora, a buscar por ambientes urbanos de treinamento para validação de suas capacidades. Eu posso fazer práticas com vocês que não necessariamente precisam ser em espaços urbanos de treinamento. Eu posso fazer numa sala de aula, eu posso fazer num terreno aberto, num campinho de terra aí, né? Numa grama. Então, a gente descarta essa.
E letra E, instrumentaliza o corpo do estudante a partir... Letra E, né? Instrumentaliza o corpo do estudante a partir da harmonia entre a eficiência motora e as demandas ecológicas e cotidianas do seu território. É isso que a Profires busca fazer com vocês. Ou seja, eu busco ferramentas para que vocês possam fazer aí todas as práticas, independente dos espaços que vocês estão, né? O professor está aí de prova, a professora está aí de prova. Então o espaço não nos limita. E aí, para a gente fechar, temos aqui a quarta questão aberta. Agora as moças vão ler junto comigo, hein? 3, 2, 1. Como a prática de lutas tradicionais como uca-uca e capoeira, no ambiente natural, terra, areia, grama, valoriza a identidade de jovens ribeirinhos, indígenas e quilombolas, superando a ideia de que a falta de materiais industriais é apenas uma limitação? Então você vai discutir isso aqui. E aí o que eu trago como resposta para vocês? Se a sua resposta ela caminhar, você entender a essência disso daqui no seu texto estiver algo próximo, como o uso do próprio território, né? E de recursos locais, como palmas e gravetos, transforma o espaço natural em um centro legítimo de produção de saberes. Então a gente vai sempre aprender. A gente está falando de luta, do uca-uca, a gente está usando o espaço que é daquela região, que é daquele grupo, que é daquela comunidade, entendeu? E isso supera a lógica da escassez, elevando a agilidade e a resistência desses estudantes ao status de patrimônio cultural vivo e também de memória de resistência ancestral, que fortalece diretamente a sua autoestima. Sabe o que eu gostaria de ver aqui, gente? Vou falar bem para vocês. Eu sei que nós temos vários estudantes, eu vou entrar dentro desse slide aqui. Vem aqui comigo. Coloca aí, diretor. Eu venho aqui e gostaria muito de ver vocês, né, realizando práticas corporais de cunho indígena para mostrar, para divulgar, para a gente conhecer, além dessa que eu citei do uca-uca, pode ter outras. Então, a vivência de vocês é muito importante para a gente conhecer um pouco mais, para a gente vivenciar, sentir mais pertinho e compreender essa fundamentação e mostrar que essa resistência ancestral, ela realmente existe. Como que acontecem as lutas aí na sua região? Nós temos várias escolas aí que são indígenas. Então mostrem a prática de vocês relacionada às lutas, tá? E eu vou ficar muito feliz em receber. E aí, pra gente fechar hoje, eu trouxe aqui um material que tá no meu canal. Então, vocês viram que eu coloquei várias aulas interligadas lá com o meu canal para vocês curtirem, compartilharem, para vocês aprofundarem os conhecimentos. E nessa é uma aula que eu gravei em 2021 e tem lá algumas práticas que tem alguns jogos de oposição, tem algumas dinâmicas aí bem interessantes para vocês vivenciarem um pouco mais sobre as lutas. E se chama aula 5, Lutas, Aulas Remotas de Educação Física da Profires de 2021. E aí também tem um outro vídeo, tá? Esse aqui não é da Profires, esse aqui é e esse aqui não, que fala sobre quais os benefícios para o cérebro de quem pratica artes marciais. É muito interessante vocês acompanharem e fundamentarem mais ainda o mapa mental e o mapa conceitual de vocês, ok? E aí, claro, para a gente fechar a nossa aula de hoje, a Profires deixa uma mensagem bem interessante para vocês, que diz o seguinte, olha lá, o exercício não só molda o seu corpo, né, mas também molda a sua mentalidade. Para quê, Profires? Para uma vida mais positiva, para uma vida mais resiliente. E aí eu chamo você para a prática junto com o prof que está aí, ok? Estou aguardando o envio de vocês, estou aguardando todas as produções que vocês fizeram aí dessa aula, ok? Tchau, tchau!